Para você que permaneceu aqui no templo, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 6. Vamos ler apenas um versículo para meditação nessa manhã e vamos falar sobre perdão. Um tema extremamente central, fundamental para a cristandade. Mateus 6, apenas o versículo de número 12. Mateus 6, 12 diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vamos ler juntos esse versículo? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado nossos devedores. Amém. Senhor, fale através da Tua palavra, através, ó Deus, do Teu Espírito aplicando em nossos corações. E que em nome de Jesus saiamos daqui com a concepção exata daquilo que a Bíblia quer nos orientar a respeito desse tema tão importante. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por que o perdão é um tema tão caro e tão importante para a igreja cristã? A resposta é extremamente simples. Porque Cristo, que é o centro do cristianismo, ele é a personificação do perdão. Do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Cristo é a materialização do perdão que Deus dispensou sobre cada um de nós. Porque todos nós éramos pecadores, filhos da desobediência, portanto, nós não tínhamos perdão de Deus, porque Deus não pode ser ferido com a nossa corrupção. Mas Deus, no seu ato de graça e amor, Ele envia Jesus como ato de resgate e perdão. A pergunta que eu deixo aqui nessa manhã, para iniciarmos essa meditação, é por que somos assim? Pessoas que têm tanta dificuldade em perdoar ou em pedir perdão. Por que somos assim, tão hipócritas, ao ponto de chegarmos diante do nosso Deus e falar: Senhor, perdoa as minhas falhas, sendo que eu sou incapaz de perdoar o meu próximo, que pecou muito menos contra mim? Por que somos dessa natureza? Ou pior, quando exigimos de Deus o perdão, sendo que, na verdade, nós não conseguimos exercer o mais simples perdão ao outro que cometeu a falta mais simples contra a gente. Nós estamos diante de um texto, queridos irmãos, em que Jesus, ele dá um modelo de oração. É uma oração, mas aqui há um modelo de oração. Uma oração que constitui em pedir 7 coisas ao Senhor. E se você analisar o texto, você vai perceber isso, né? Jesus, ele foi indagado pelos discípulos e ali ele dá as instruções e ele fala assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Então ele pede ao Senhor que está no céu e ele começa: santificado, né? Seja santificado o teu nome. É o primeiro pedido. Venha o teu reino e faça a tua vontade, 2 e 3, assim como na terra e no céu é feita. O pão nosso, 4, de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, o 5º, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, 6º e o 7º, e livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. São 7 pedidos, mas dentre eles, nós vamos perceber que o perdão, ele tem um padrão, uma baliza. Na oração de Jesus, ele fala assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como, ou seja, existe um padrão do qual nós falamos com Deus, pedimos o perdão, mas o Senhor, ele vai basear também no nosso sentimento e assimilação e a capacidade de perdoar, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E nesse texto, queridos irmãos, aqui quando nós falamos de perdão, nós não estamos falando de perdão divino, porque Deus, ele consegue jogar no mar do esquecimento todas as nossas falhas.
Mas, infelizmente, por conta da nossa incapacidade, nós não esquecemos. Nós não somos abençoados com um esquecimento das faltas. Então, como é o perdão humano? O perdão humano, ele se baseia na seguinte questão, de que nós nos lembramos daquilo que foi cometido contra nós, mas nós não temos coragem de jogar na cara. Porque é o mais próximo que nós conseguimos chegar diante de Deus ou perto do padrão divino. A questão do perdão é tão sério, queridos irmãos e irmãs, que um pouco antes, lá em Mateus 5, Jesus vai falar que quem quiser trazer uma oferta, que deixe a sua oferta no altar antes de entregar, vá se reconcilie com o seu irmão e assim entregue. O que ele está falando? Que todos os nossos atos de cultos, eles são invalidados quando o nosso coração é cheio de mágoa, cheio de rancor, sem perdão, porque isso não reflete o cristianismo. Não adianta nada a gente sair das nossas casas, cantar tão bonito aqui num coral, a música que engrandece o Senhor, se no nosso coração a gente não consegue sequer perdoar a pessoa que pisou minimamente no meu pé, no nosso pé. Por isso, irmãos, a comunhão dos santos, ela é importante, não só porque a manifestação do Senhor, ela é real na comunhão, mas ela é importante também porque nós vamos aprendendo a lidar com as mazelas. Afinal de contas, quem aqui nunca ofendeu alguém, incluindo eu? Ou quem aqui nunca foi ofendido por alguém? Ou seja, nós sofremos passivamente ou ativamente com relação ao perdão, com relação às faltas. A Organização Mundial da Saúde, ela já constatou que 50% das doenças hoje apresentadas, elas têm um caráter psicossomático, ou seja, tudo que está no nosso psicológico, ele apresenta, reage no nosso corpo físico. E muitos deles estão ligados à mágoa, à dureza de coração, a pessoas que às vezes carregam mágoas por longas datas, por décadas, por tantas coisas que a gente vive e viveu, por tantas trajetórias, por tantos caminhos, e de repente a gente se vê como pessoas incapacitadas de perdoar ou pedir perdão, porque há uma cauterização nesse sentimento. É onde o Evangelho vem e mostra Jesus como centro do Evangelho, e o Jesus é o nosso Senhor é a própria personificação do perdão. E Deus, Ele não ofereceu qualquer perdão, Ele ofereceu o melhor perdão. Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como temos a vida eterna? Porque um dia nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Nós hoje, aqui, somos fruto do perdão de Deus dispensado sobre a nossa vida. E rapidamente, queridos irmãos, nesse pequeno texto que nós lemos, eu quero enfatizar duas análises que precisamos fazer, duas atitudes que precisamos ter a respeito do perdão, para que ele seja uma realidade abençoadora na nossa vida. Então, a primeira coisa é que, para que o perdão seja uma realidade abençoadora na nossa vida, é necessário que haja reconhecimento do erro e da nossa condição. Olha só o que Jesus vai dizer: e perdoa as nossas dívidas. É evidente que Jesus não estava falando do seu próprio ser. É evidente que Jesus não estava falando de si próprio. Ele estava deixando um modelo, reconhecendo a natureza do ser humano, pecadora. E quando ele fala isso, ele nos deixa uma lição de que o perdão, ele acontece quando nós entendemos de maneira cabal, de maneira correta, que nós somos pessoas pecadoras, que erram o tempo todo.
agride o outro com palavras, com olhares, com atitudes, muitas vezes com dolo, ou muitas vezes apenas com culpa. De maneira deliberada ou de maneira sem querer, né? Ou alguns sem querer querendo. A verdade é essa, é que nós temos esse padrão de conduta por conta da miserabilidade do nosso coração. E se nós não aprendermos a fazer uma autoanálise, a gente jamais consegue pedir perdão ou até mesmo ofertar o perdão a outra pessoa. Por isso o Evangelho é extremamente complexo, porque ao mesmo tempo que ele se volta a Cristo, ele vai até Cristo, engrandece a Cristo, ele reflete a nós para que nós façamos uma autoanálise. E se a gente faz uma autoanálise, não tem outro resultado a não ser um apontamento severo de que eu e você somos carentes, pecadores, que dependemos do perdão de Deus, mas dependemos também que outras pessoas nos perdoem. E também dependemos de ofertar o perdão a outra pessoa. A segunda análise que eu vejo é que para que o perdão seja uma realidade abençoadora, é necessário que haja liberalidade no perdão ao outro. Assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Eu preciso liberar o perdão. Independente se alguém chegou para pedir esse perdão. Porque Jesus não estabelece esse padrão. Muito pelo contrário, se você lembrar de Mateus 18, se alguém pecar contra ti, vai você. Vai você. Porque a dinâmica do Evangelho é essa. O ofendido indo atrás do ofensor, porque isso reflete o Éden. Quem foi ofendido no Éden? Deus, com a desobediência humana. E quem que buscou reconciliação? O próprio Deus, quando sentenciou que a mulher, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, que nós chamamos na teologia de proto-evangelho. Deus não ficou aguardando uma bondade emanada do coração do ser humano, para que assim ele pudesse se achegar a Ele. Não, Ele logo providenciou o perdão, mesmo sendo a parte ofensora. E agora nós recebemos o perdão do Senhor e simplesmente trancafiamos esse sentimento, essa realidade abençoadora no nosso coração e não transmitimos aos outros. Aonde vai parar o nosso ser? Aonde vai parar a nossa existência? Será que o Senhor tem recebido a nossa adoração? Ou será que ela não passa do teto, como alguns jargões no nosso meio dizem? Para que o perdão seja uma realidade abençoadora, eu preciso, de fato, compadecer daquele que às vezes não tem a capacidade de reconhecer o seu erro. E, queridos, parece algo tão simples de se entender, mas é algo extremamente complexo de praticar. Porque o orgulho é inerente ao ser humano, infelizmente. Nós somos pessoas orgulhosas. Nós somos pessoas que geralmente quer ter razão em tudo. E eu falo, irmãos, não de você, talvez que eu nem conheça tão bem, mas eu falo de mim mesmo. Nós não queremos perdoar porque perdoar parece que é algo negativo na nossa sociedade. Eu estou assumindo culpa, eu estou perdendo a razão. Não. O perdão, ele é uma dádiva extremamente preciosa e habita no coração daqueles que de fato conhecem a Cristo. Porque o mundo, ele prega completamente o contrário do perdão. Toma lá, dá cá. O próprio Jesus, ele falou isso. O
que vocês estão aprendendo? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Não, eu vos digo, ore pelos seus inimigos, abençoe. E se ele te pedir para andar 1 milha, ande 2. E se te ferir a face esquerda, dê a direita. Jesus vem quebrando esses paradigmas, porque Ele é a personificação do perdão de Deus. Em suma, não dá para dizer que somos cristãos se não aprendemos a perdoar. Se você puder dar um pulinho em Lucas 17, quero finalizar essa meditação simples com esses versículos a partir do 3. Lucas 17, também mais uma vez a questão do perdão ali. Agora o que está em voga é quantas vezes devo perdoar o irmão. Mas olha o que Jesus fala: acautelai-vos, se o irmão pecar contra ti, repreende-o. O repreender aqui não é ter razão, é chegar e acertar a questão do irmão, trazer de novo o irmão à comunhão. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se por 7 vezes no dia, olha que Jesus vai afunilando o negócio, pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E o que os discípulos responderam? Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ali os apóstolos falaram, nós não temos condições disso. Eles reconheceram que o perdão é algo que habita de fato em corações quebrantados, em corações que são cheios de fé. Por isso eles falaram, Senhor, nós não temos condições disso, então aumenta a nossa fé. O que eu queria dizer para você nessa manhã é que o Senhor, Ele está disposto a aumentar a nossa fé para que nós pratiquemos o perdão. Para que nós pratiquemos aquilo que o Senhor nos ensinou. E que dia para falar de perdão, né? Quantas famílias talvez estejam desmanteladas, porque ninguém quer ceder o perdão. Para muitos aqui, talvez já passaram anos sem um contato com um familiar. Seu filho, você no caso de pai, você no caso de filho com o seu pai. E a gente pega esse exemplo porque hoje é Dia dos Pais. Mas isso se estende a irmãos, a mães. Isso se estende a alguém do seu trabalho, isso se estende a alguém da sociedade, isso se estende a irmãos da igreja. E o pior, isso vai e se estende a nós mesmos. Porque às vezes a gente carrega uma mágoa tão pesada no nosso coração, por um erro que nós cometemos, que é muito diferente de arrependimento. E a gente não se perdoa. A gente anda com esse fardo pesado. E aí a gente não tem mais vigor, felicidade. Mas quando nós entendemos a realidade do perdão, nós ficamos felizes. E aí, o salmista Davi, no dia em que ele redigiu o salmo, um dos mais impressionantes salmos, depois de ter cometido um grande pecado, ele fala, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo espírito não há dolo. Não há dolo. Repararam? Muito mais feliz é aquele que consegue entender a respeito do perdão, que é perdoado por Deus, mas também que sabe conceder perdão. Voltando à pergunta inicial do nosso sermão, por que somos assim? Se a nossa regra de conduta, de prática, que é a Bíblia, nos orienta completamente diferente. Talvez seja momento, queridos irmãos e irmãs,
de entendermos melhor o que Jesus fez por nós, o que Ele representa, e começar a praticar o perdão. É difícil? É. Mas você pode fazer uma oração ao Senhor. Senhor, aumenta-me a fé. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, de fato, a perdoar. Vamos orar. Eu desejo a você que você entenda essa palavra como palavra de Deus sobre a sua vida. E se existe alguma falha que precisa ser perdoada, que você libere o perdão, que você peça perdão, e assim nós vamos crescendo na nossa vida comunitária, na igreja, na nossa família, no nosso trabalho, e sendo pessoas mais parecidas com Deus, com Cristo nosso Senhor. Pai, muito obrigado por essa realidade tão abençoadora que é o perdão. Ó Deus, nos perdoa, porque muitas vezes, em muitos momentos, nós não temos coragem de oferecer minimamente o perdão àqueles que pecaram contra nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor, nessa data, mesmo que seja uma data que possa parecer extremamente conveniente falar disso, ou até tomar um ato, tomar uma atitude com relação a isso, que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que isso seja verídico, ó Deus, no nosso coração, que seja, ó Deus, sincero em nosso coração. Ó Pai, nos ajude, porque não é fácil e nós não temos fé suficiente para poder lidar com toda essa situação. Mas o Senhor, através da Tua palavra, porque a fé vem do ouvir e ouvir a Tua palavra, que o Senhor nos habilite a ser perdoados, a perdoarmos e assim vivermos diante do Senhor e diante dos outros de maneira íntegra. Ó Deus, não com hipocrisia, aguardando o perdão do Senhor sem que dispensemos perdão sobre a vida do outro. Ó Deus, muito obrigado, porque eu tenho certeza, Deus, que o Senhor falou comigo e com os irmãos, que possamos, em nome de Jesus, praticar essa grande realidade abençoadora que é o perdão. Oramos assim, na mediação de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos, recebam a bênção do Senhor, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor bendito de Deus o Pai e todas as consolações e a unção do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um desses irmãos aqui presentes, desde agora, para sempre. Amém. Irmãos, eu apenas vou dar alguns recados e depois nós vamos ter um vídeo em homenagem ao Dia dos Pais. Então, fique aqui por alguns momentos. Queridos, nós queremos agradecer às pessoas que nos visitam nessa manhã. Tem algum visitante nessa manhã? Se você puder acenar, ou se você pudesse, isso, tem uma família ali atrás, olha que bênção. Se você puder colocar de pé, se colocar de pé, para que a igreja te veja, você receba um cumprimento e também um presente nosso. Deus abençoe a vida de vocês. Se quiserem deixar o contato de vocês, vai ser um enorme prazer estar com vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença. Queridos, só lembrando das programações aqui, amanhã nós temos duas grandes bênçãos. A primeira é a reunião de oração pela tarde. Então, você que tem condições de vir às 2h30 da tarde, venha orar conosco. A segunda é que nós temos à noite também, juntamente com a liderança da igreja, dirigido pela liderança da igreja. Então, se você não pode vir à tarde, você pode vir à noite. Então, participe, 7h30 da noite, nós estaremos aqui intercedendo por nós, pela igreja, pelo nosso país, enfim, diversos temas que são tratados. Quarta-feira nós temos culto ao nosso Deus, então você esteja presente aqui, a igreja tem enchido, louvado seja Deus, tem sido momentos agradáveis e a igreja tem cada dia mais crescido nesse sentido também. Sexta-feira temos o culto da juventude, você que é jovem, ou você que é pai de adolescente,
Incentive o seu filho a estar aqui, se incentive a estar aqui participando desse momento, que eles também aprendem a cultuar e também cultuam, porque eles dirigem todo o culto. Isso é muito legal, tá? E também nós teremos no domingo pela manhã, às 9 da manhã e às 19 horas da noite, o nosso culto. Estejam todos convidados. Logo mais também o nosso culto. Antes